desabrigados. Pai, nós estamos numa condição, graças a Deus, privilegiada. Te louvamos por isso, Senhor Deus, te agradecemos pela nossa saúde, te agradecemos por podermos entender que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela não precisa de meios de comunicação, não precisa de interfones, microfones, basta estarmos na presença do Senhor, que a tua palavra, Pai, ela pode soar como Jesus Cristo pregou, Senhor Deus, nos montes, para 5.000, 10.000, 15.000 pessoas, ó Pai, como foi o sermão do monte, como outros sermões que ele pregou, Pai. Portanto, nesse momento, Pai, tu pode trazer uma palavra aqui que seja rema na minha vida e na vida dos meus filhos, ó Pai. Portanto, clamamos a Ti, invocamos a Tua presença, invocamos, Pai, que o Senhor envie os seus anjos aqui nesse lugar, Pai, e venha falar conosco, venha traduzir para nós coisas, ó Pai, que serão edificantes para a nossa vida, Pai. Caia por terra, Senhor Deus, toda a intenção do maligno, pensando que nós somos parados, que nós não podemos fazer quando a energia acaba. Não, Pai, a nossa energia vem do Senhor, a nossa vontade, Pai, é a sua vontade. Portanto, fala conosco nesta noite, Pai. Eu te peço no nome grande e poderoso de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, amado, capítulo 5 de Romanos. Capítulo 5 de Romanos. A carta aos Romanos é algo que traz para nós uma sistematização da fé, onde o apóstolo Paulo, no livro até Paulo Bart, traz ali uma compreensão, né, com o pastor, né, que diz que bate o livro de Romanos para a gente poder aqui entender a missão de Jesus Cristo aqui na terra, a sistematização, a compreensão, né, a teologia sistemática, como diz alguns teólogos, né, ela traz essa essência dentro da carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler alguns versículos. O versículo 1 aqui, por exemplo, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz perseverança, e a perseverança traz esperança, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova no seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora pula para o versículo 17, diz assim: se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém? Amém.
senta dando glória e bendito é o nome do Senhor. Amém ou não amém? Amados, domingo eu preguei um texto que eu achei que me chamou bastante atenção. Vocês lembram que eu preguei? Não, né? Lembra? Ninguém lembra, viu? Por isso tem que ter célula, discipular, porque esquece sobre a vida, esquece. Eu preguei sobre Gideão. Falei que Gideão, ele foi chamado, ele recebeu um chamado de Deus para ser juiz de Israel. Lembraram alguma coisa? E que quando ele foi chamado, ele negou. Ele negou, ou seja, ele falou que não tinha condições, ele era uma pessoa, era pobre, e não estava entendendo a vida, porque o que estava acontecendo? Os midianitas invadiram a terra de Israel, botaram todo mundo escravo, começou a cobrar impostos, a roubar, entrar nas fazendas, tirar o proveito, e Gideão estava até malhando um triplo num lagar, onde eram Esaúas. Lembraram ou não lembraram? Amém ou não amém? Sim ou não? Por que eu estou dizendo isso? Eu quero trazer à memória aquilo que te traz esperança. Tudo que está no Antigo Testamento, eu teria te digo que o Antigo Testamento não deve nem ser pregado. O Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. Hoje ele falou do advento, nós estamos numa época de advento, nascimento, moral natal. Nascimento de Jesus Cristo está dentro do Antigo Testamento. Muitos textos apontam, tipificam a Cristo, José, Daniel, tantos homens de Deus tipificavam a Cristo. Por que tipificavam a Cristo? Por que tipificavam a Cristo? Por que tipificavam a Cristo? Porque o Espírito que agia neles era o mesmo Espírito que agia em Jesus. E o Espírito que agia em Jesus é o mesmo Espírito que age em você. Nós também tipificamos a Cristo. Amém, amém? Que é melhor história do pau para perguntar. Porque é uma coisa interessante, amados, é entender a ação do Espírito Santo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que eu já falei na escola dominical. Mas eu quero trazer à memória outra coisa, como diz aqui, a esperança, a experiência, a perseverança. O que me traz perseverança? O que me traz você vir à igreja hoje? Roberta, teu marido está na porta. O que me traz esperança hoje? Poxa, que um dia de chuva assim, a pastora sempre veio do trabalho, trabalhou hoje? Trabalhei. Deixando o jogo do Vasco para caramba, agora está acordando bem, até que está bem, entendeu? Então você também vai caindo, E os cabeças já lateram, naturalmente, isso não tem, Ou pode cair comigo. Eu quero dizer, amado, o que me traz esperança é aquilo que Jesus deixou, é aquilo que o Antigo Testamento também traz também, o que ele aponta. Eu falei para no Gideão, que quando Gideão foi chamado, o homem que estava a Israel estava em pecado, estava com o céu de bronze, não estava conseguindo conversar com Deus, e não estava entendendo por que Deus de Israel tinha abandonado eles. E o próprio Gideão falou, mas por que está acontecendo isso tudo comigo? Se com a nossa, nós estamos fugindo, nós estamos sofrendo, apanhando aqui dos midianitas, dos amalequitas, do Monte Seir, das terras, esses inimigos estão invadindo nossa terra, estão nos roubando. Por que acontece isso? Cadê aquele Deus que abriu o mar vermelho, que os nossos pais contaram? Cadê ele? Deus está perguntando isso. Porque quando eles estão em pecado, eles estão separados de Deus. Repete comigo. Quando o povo de Deus está em pecado, há separação do homem com Deus. Sempre assim. Então, lá no capítulo 6 de Gideão, de Juízes, fala que o povo entrou em desobediência, em pecado, e Deus permitiu que os inimigos, uma brecha que abriu. Mas quantos anos que foram? Lembra disso que eu falei? Agora você vai lembrar. Eu bati nessa terra. Quantos anos que foi a opressão de Israel naquele período?
ninguém que recebe a visita de um anjo e que recebe a unção do Espírito Santo é incapaz. Ninguém. Pode ser o mais incapaz. Quem capacita é o Espírito Santo. Quem me capacita a estar aqui? Quem capacita você a estar aqui? Mesmo no jogo do Vasco, mesmo no jogo do Flamengo, mesmo de cabeça inchada, é o Espírito Santo. O Espírito Santo me capacita a pregar, a viver o Evangelho até a minha morte. Se não for assim, eu não serei arrebatado. Pastor, é sério, vocês também. É sério. Pastor, é sério? É sério, irmão. Porque a motivação minha não é a festa, não é a brincadeira, não é o jogo, não é a interatividade, não é a amizade. A minha esperança está naquilo que motivou o Antigo Testamento e no nascimento de Jesus Cristo. Como que ele nasceu? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá como uma sombra. E o ente que há de nascer com Jesus Cristo, a esperança. E quando eu falei sobre 7 anos, amados, eu falei um outro versículo, se não me engano, versículo 24, 23, eu não lembro agora, de Juízes, que diz o quê? Que o anjo chegou para Gideão e falou: Gideão, faça um sacrifício em torno de 7 anos. Eu falei para vocês uma coisa: por que 7 anos? O que está debaixo dessa revelação? Porque quando começou a opressão dos midianitas foram 7 anos. Então, no dia que começou a opressão, foi o dia que nasceu o bezerro, nasceu o bezerrinho. A referência dá o seguinte: quando o homem era ímpio, pecador, quando peca, quando se separa de Deus, Deus já tem um plano registrado para mim e para a sua vida, para te livrar daquela opressão. É antecipado. Sabe o que João Wesley fala sobre isso? Graça prévia, graça preveniente. Ele tem um sermão sobre graça preveniente. Então essa graça não é só do novo, do antigo, mas essa graça é de Deus, porque Ele permitiu. O povo foi invadido e começaram a sofrer, e como estavam sofrendo, eles clamaram ao Senhor e pecaram. Senhor, socorre! E Deus manda um libertador. Quem é o libertador? Gideão. Até que chega um dia, mano, que Deus já não manda um libertador. Ele parou de mandar um libertador e ele mandou que vinha bodas de Caná. Ele mandou o seu próprio filho. O sacrifício do seu filho na cruz do Calvário é suficiente para a minha vida e para a sua vida, para nos resgatar desde o princípio. Aquele sacrifício é suficiente. Fala, o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente. A carta de Hebreus, ela fala também que o sacrifício de Jesus é bem superior. O sacerdócio de Jesus é muito maior que o sacerdócio de Moisés. Ele fala que sacrificavam animais. Agora Deus sacrificou o seu próprio filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para resgatar, para tirar toda aquela insanidade que está na nossa mente, aquelas coisas que fazem com que eu esteja oprimido e tenha medo. Eu preguei aqui, tem exemplo, teve um rapaz que ele tirava, sou de Deus, tirava as feitiçarias na rua, da indústria, em frente à casa dele, ele arrancava tudo, e ele ficou desempregado muito tempo, e a mulher dele falou: ó, tá vendo, o negócio é parar com isso, porque o diabo está te oprimindo e não está te deixando você ganhar emprego. Ele veio me contar isso numa reunião de oração, e eu falei: pessoal, você não precisa tirar a feitiçaria não, que o lixeiro tira. Agora, uma coisa é certa: esse medo que está dentro de si é injustificável você ter ele. Se você tem o espírito do sacrifício, o
Espírito do sacrifício está dentro de você, quem sacrificou Jesus Cristo, trouxe a herança para você, você tem que perder essa herança. Porque você tem a esperança, você tem a esperança. Aqui nesse texto que nós lemos, amado, ele traz justamente isso. Justificado mediante a fé. Ainda falou, tem fé agora. E de repente o telefone dele toca, ele atende, quando vai vir, ele é jardineiro. O nome dele é Marcos. E tem contato comigo até hoje. Ele até deu o telefone e me chamava para uma grande trabalho de jardinagem dele, porque eu estou feliz. Quando eu digo próprio, mediante a fé, basta você crer. O que Jesus fez é suficiente. O boi que Deus mandou matar foi justamente que ele já tinha planejado uma morte anterior, uma morte de 7 anos, no dia da opressão. Deus já planejou a tua salvação. Deus, quando morreu Jesus Cristo, já planejou você estar aqui, já planejou você ouvir essa palavra, já planejou você saber que você deve perseverar e nunca desistir até o fim, mesmo que sangue. Eu lembrei desse texto agora, eu falei, mesmo que sangue. Eu tenho visto sangue. Hebreus aqui, capítulo 12. Abre aí, bota no telão, lá fora. Da glória a Deus. Cadê meu óculos? Sumiu. Agora estou enxergando. Glória a Deus. Aleluia. Hebreus 12. No versículo 4. Amém? Depois da igreja escola dominical. Lê para mim, pastor Alexandre. Hebreus 12, 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Continua. E estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem demais quando por ele és reprovado, nem desmais quando por ele é reprovado. Continua. A quem castiga todo filho que aceita isso? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então, Márcio, o que ele quer dizer aqui? Não resistir até o sangue. Né? Aí depois ele fala da disciplina. O povo de Israel pecou contra Deus. E se você for ler lá no capítulo 6, Deus permitiu que o povo fosse afrontado com o inimigo. Mas para quê? Para poder reconhecer a disciplina de Deus. É assim. Ela permite que certas situações ocorram ali. E muitas vezes nós somos, aí vamos ver aqui nesse texto aqui, ó, nesse capítulo 5, por intermédio de quem tivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, nós somos firmes e gloriamos na esperança, na glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. É Romanos 3, 5:3. Produz perseverança. Você pode resistir até o sangue, pode resistir ao sangue. Eu lembrei desse texto. Né? O próprio Gideão estava
né? E o pai dele sustentava o pecado dentro da casa dele. Eu acho interessante isso, porque a idolatria que vinha de Israel tinha também um foco. O foco estava na casa dele, onde adorava o Deus Azerá, o Deus Baal, né? Aqueles deuses que afrontavam. Então, quando se desvia do caminho do Senhor, mas você dá uma brecha para o inimigo, você fica vulnerável ao ataque do inimigo. Amém, cara? Fica vulnerável ao ataque do inimigo. Então, por isso que nós temos que estar sempre vigilantes, orando e estando na casa do Senhor, na palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, buscando a presença de Deus, porque nós somos afligidos todos os dias. E para você ter perseverança, você tem que saber vencer as suas batalhas. E para vencer essas batalhas, não precisa de. Você vai precisar de oração? Eu preciso de oração, eu quero oração. Mas essa oração vem fortalecer você para você resistir. Resistir firme na fé. Né? Pedro fala isso. Né? O diabo olhando ao redor, tentando te tragar, ao redor, fugindo como um leão. Na porta como um leão da tribo de Judá, como um leão, mas não é leão, mas ele fuge como, ele tenta te afligir de todas as maneiras, tanto no prazer, quanto também na tribulação, tanto numa oferenda, tanto numa situação qualquer que às vezes parece ser boa, mas às vezes é uma cilada. Tudo isso acontece. Eu já preguei aqui Atos capítulo 16, eu fico entrando dentro daquele texto e vejo aquele texto de Atos 16, quando Paulo começa a pregar em Filipos, e ele fala pregando, e de repente começa a ganhar muita vida para Jesus, e a igreja de Filipos começa a ficar recheada de gente, e uma multidão indo atrás. De repente entra uma mulher conhecida na sociedade, e ela chega bem alto e grita: esse homem é um homem que prega a salvação, é um homem que traz a palavra, a verdade de Deus na lei. Falou tudo que Paulo era, tudinho. Aí você vai ver assim, depois de muitos dias, quer dizer, não foi um dia só, a congregação de Paulo em Filipos ficou cheia, bombando. Eu estava lá, eu vi o ministério de louvor tocando, e glória a Deus, cura daqui, cura dali, salva a gente, cura o homem lá, correndo, a igreja bombando. E ele, quando sabia, acabava o culto, e a mulher lá falando: não falei que esse homem é o homem que traz a salvação e tal. A mulher estava perguntando. Aí você pode ler lá, depois de muitos dias, Atos capítulo 16. Depois de, né? No versículo 16 mesmo, aconteceu que indo para nós no lugar de oração, 16, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual adivinhando dava lucro aos seus senhores. Presta atenção, olha para cá. Quem escreveu esse livro de Atos? Quem foi, crente? Não. No Bruxo. O cara estava lá, eu vi ele lá, o cara estava lá. Ele disse o quê? Aconteceu que indo para um lugar de oração, ele não escreveu assim, o Espírito Santo conduziu ele. Ele disse que essa mulher é influente dentro daquela cidade, muito influente, e na alta sociedade. Uma mulher de oração saiu de fora, um jovem processo de espírito adivinhador, o qual adivinhando dava grande lucro ao seu senhor. Seguindo a Paulo e a nós quem? Lucas e Paulo. Ele estava ali, ele escreveu, ele estava lá, ele estava junto com Paulo, por isso que ele estava aproximado da cadeia lá. Lucas estava na cadeia com Paulo também, visitando ele. Então, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Está errado isso? Uma vez eu vi uma teóloga falar assim: não, esse artigo não é defendido. Pessoa que achar minhoca dentro de um tempo, peguei aqui, tem um ditado maluco aí, eu dizer, o caminho da salvação. Ele não é um caminho, é o caminho. Mas, para mim, a tradução está o caminho, e eu creio que é o caminho.
de olho nela. E doido para repreender, mas falar, se eu repreender, vai acontecer alguma coisa. Será que está endemoniado mesmo? Será que eu tenho certeza? O Espírito Santo me deu discernimento de espírito para poder ver se está endemoniado ou não? Pô, ela está falando que eu tenho autor, serve uma notícia. E outra coisa, quando ela falava isso, ela era conhecida na cidade. Entrava muita gente na igreja, igual. Por que você entrou na igreja? Por causa da mulher adivinhadora. Seria o nome dela. Lá eu sabia quando eu estava lá. Por causa da mulher adivinhadora. Então entrava um monte de gente na igreja através dela. E esse pessoal era convertido. Não, sou convertido, não vem através dela. Ela falou que ele é o caminho da salvação, eu quero estar aqui. Aí de repente acontece o seguinte, né? Isto seria Paulo já indignado, eu não sei se a palavra bem traduzida, posso entender depois, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, sai! E ela, na mesma hora, saiu do demônio de saúde. Acabou a adivinhação, acabou tudo, ela caiu lá no chão, ela levantou, glória a Deus, aleluia, se converteu. Depois foi. Aí o pessoal, ela não fazia mais adivinhação, não jogava mais as pedrinhas, não fazia mais nada, acabou. Aí no versículo 19, vendo os seus senhores que se desfizeram a esperança do lucro, agarrando a Paulo e a Silas, os arrastaram para o braço, à presença das autoridades, levando os pretores, os juízes, né? Disseram esses homens, senhores judeus, perturbam a nossa cidade. Por que perturbam a nossa cidade? Essa cidade era o quê? Era uma comunidade romana, de romanos. Era de muitos até pessoas que trabalhavam no exército, se aposentavam, iam para essa cidade de Filipos. Era uma comunidade rica, tinha bastante gente, né, bastante desenvolvido, e aí levaram Paulo para a prisão. Aí tem aquela, né, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oram, e há um terremoto, e eles são libertos. Depois ele bota também a insígnia dele. Falar nisso, eu estou com a insígnia do pastor, tem que entregar ele. Eu lembro de entregar depois. Amém. Amém. Vocês estão entendendo? Então, amados, a mesma situação que aconteceu aqui, a gente pode traduzir isso por uma fugida no pouco do tempo, mas as lutas elas vêm para poder edificar a nossa vida. A situação pode parecer até boa, mas às vezes não é de Deus. Por isso que você tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Muitas ofertas são oferecidas pelo mundo na sua vida. Muitas situações que parecem boas. Eu, a primeira vez que fui ser chamado de pastor, me chamaram para pastor, eu botei até pastor Xanga, porque para alguns irmãos, e veio uma profeta e chegou. Hoje você vai encontrar um pastor que vai te chamar para uma frente dele. Eu não era pastor. Eu fui num determinado lugar, a pessoa chegou para mim. Chegou para mim, a ventilador. Chegou para mim, falou mesmo. Chegou na minha mesa e falou assim: você vai ser o pastor da minha igreja. Eu falei: pastor da minha igreja. Minha esposa estava comigo e me chamou. De frente, e eu sabia que a profeta estava falando. Eu compro uma igreja lá em Itaú, tal, você vai ser um pastor, vai ter 1000 membros. Eu vou fazer um curso de teologia, vai ter uma pessoa aqui, americana, pastor americano, que vai vir trazer aqui, fazer um curso de 3 meses intensivo de você, e você vai ser pastor da nossa igreja. E eu fiquei tão maravilhado que eu fui. Eu preguei numa sala da ecologia, em Itacoatiara, que é uma sala enorme, um monte de gente, eu pregando lá. Eu não era nem pastor. Eu fiquei ali maravilhado. E aí, quando eu comecei a alugar um local para vivificar, para poder fazer a igreja, aí eu falei assim: o lá é muito bom, assim, essencial, mas tem umas barganhas para fazer, tinha um negocinho meio escondido lá para fazer, aí isso aí está um jeitinho. Aí eu já vi que eu não gostei, eu era todo purinho ali, não vou aceitar isso. Aí comecei a desconfiar, não tinha coisa errada. Até que um dia Deus revelou e a coisa aconteceu. Quando eu falei assim: eu quero adiar a
minha consagração, ele ficou doido, porque já estava tudo programado com o pastor dos Estados Unidos vir para cá para poder falar, mas esse pastor que vinha dos Estados Unidos é tipo um empresário que sustentava o ministério dele. Ele tinha uma igreja, eu preguei na igreja dele. Quando eu pedi para diário, ele me ensinou palavrão. Me botaram no chinelo. E depois eu fui descobrindo toda a façanha do negócio. Tem coisas que pareciam que eu estava me sentindo meu pastor. Eu andava na rua e falei, poxa, eu sou pastor agora, pensando no ministério. Começando de 1 ano, 2 anos, já tinha ido para a água de Lindóia com a igreja congregacional, e as coisas estavam crescendo na minha vida, eu ia melhorando espiritualmente, eu trabalhava ainda. Parecia, mas as coisas são assim, para a gente poder fugir das coisas que estão. Às vezes você pensa que tem uma grande coisa, Deus tem um ministério na sua vida, mas não quer dizer que o tamanho do sucesso, essas coisas todas, possa te chamar a atenção. Né? Você tem que fazer com que a sua vida seja uma vida abençoada para ser testemunho para outra vida. Deus chamou para que o Espírito Santo desça você para você seja testemunho. Você pode, sem saber, estar salvando um apóstolo Paulo que vai render muitas vidas para Jesus. Você pode seguir, isso pode acontecer, isso não cabe a nós, cabe ao Senhor. Amém, queridos? Nós somos agora para encerrar. Então, mas voltando aqui nesse texto, então, coisas importantes, crer no Senhor Jesus, né? Que abre algumas textos, né? O próximo, sabendo que a tribulação produz perseverança. Isso que aconteceu com Paulo trouxe para ele perseverança, trouxe um milagre, um terremoto que abriu as cadeias, trouxe experiência para ele. E a experiência traz o quê? Esperança. Ora, a esperança ela não confunde. Aí você cada vez mais fica firme no Senhor, pode vir a batalha que vir, pode vir a doença que for, você pode acontecer o que for com você, mas você sabe aonde você está. Pode se levantar quem for. Deus sabe que você se confia no Senhor, da palavra de Deus, está debaixo da palavra, está debaixo da luta, está debaixo da coluna de fogo. Então Deus sabe o que fazer. Não independe de muitas vezes das coisas aparentes, que nem essa mulher adivinhadora apareceu assim do nada. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi lacrado, selado em terceiro inimigo. Espírito Santo é a ferramenta que me motiva e motiva você. Motiva para a gente fazer as coisas certas e não fazer as coisas erradas. Esse Espírito Santo, eu chamo você para uma realidade virtual, não, mas uma realidade celestial. Eu não chamo de virtual, eu chamo de real, celestial. E aí, amados, eu encerro aqui do sacrifício. Jesus nasceu para quê? Para ficar 33 anos aqui nessa terra somente? Não, ele veio para salvar nossas vidas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo mundo creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, no versículo 12 eu falei, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado, no mundo pelo pecado a morte, assim também a morte passou para nós, para todos os homens, porque todos nós pecamos. E no versículo 17 vem a resposta: se por ofensa de por meio de um só, foi Adão, reinou o pecado, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Vamos ficar de pé.